Boa noite, graça e paz. Eu sou Paulo Santos e seja bem-vindo ao canal. Vamos para mais uma noite de leitura bíblica em ordem cronológica. Leremos hoje Gênesis capítulo 16, capítulo 17 e 18. Vamos conhecer mais sobre a história de Abrão, nosso pai da fé. Amém? Sem muitas enrolações, vamos iniciar o nosso capítulo 16 de Gênesis. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Beredes é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome no menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nasceram nas casas de vocês, e os que foram comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar em meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a vocês um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai?
E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez com que Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Gênesis capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-los outra vez. E nessa mesma época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade. Você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Depois os visitantes levantaram e foram para um lugar de onde podia ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio deles eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores são muito graves. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade, e nesse caso vai destruir a cidade? Será que não perdoaria por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso, tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça? O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessas diferenças de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou:
E se houver somente 40 bons? Por amor, esses 40 não destruirei a cidade. Deus respondeu: Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor, esse 20 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Por causa dessas 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou-se para casa. Glória a Deus, que forte, né? Vemos aqui no capítulo 16 que o Senhor, prometeu um filho a Abraão. Só que aquela mania que nós temos de querer dar uma ajudinha para Deus, Sarai viu que Abraão não tinha filhos e Deus tinha dado a promessa de um filho para Abraão, foi lá e deu a sua empregada, a sua escrava, para deitar com Abraão. Abraão não orou pedindo direção ao Senhor, seguiu o que a sua mulher havia lhe falado e teve o seu filho Ismael. Depois disso, o Senhor visitou Abraão no capítulo 17, falando com ele mais uma vez sobre a aliança que ele tinha feito com Abraão e deu a Abraão a ordem de se circuncidar, fazendo aliança ali com o Senhor, circuncidando ele e todo o seu povo. E no capítulo 18, Deus promete um filho vindo de Sara para Abraão. E o interessante é que o nosso Deus trocou o nome de Abraão, De Abrão se tornou Abraão e de Sarai se tornou Sara. E por Abraão rir e Sara rir, Deus ordenou que o filho deles se chamasse Isaque, que significa riso. E terminando o capítulo de 18, vemos que o Senhor veio à terra para destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente corrompida pelo pecado, totalmente contra as ordens e mandamentos do Senhor. Mas aqui Abraão pede misericórdia ao Senhor, que se tiver 10 pessoas boas, direitas, para que o Senhor tenha misericórdia e não destrua a cidade. E agora, cenas do próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Oro para que o Senhor abençoe a tua vida, para que todos os dias a palavra de Deus venha entrar no seu coração e te ensinar a caminhar com o Senhor, te dando força e conhecimento, discernimento e sabedoria. Amém? Uma noite abençoada para você e um ótimo fim de semana.